todos os pensadores têm uma ideia geral do que eles pensam? Esses caras aí das antiguidades e tal? Sim, né? Eu gosto muito de tentar descobrir o que na verdade o cara estava querendo dizer com aquilo, sabe? Eu tenho uma impressão que no final das contas tem alguma coisa que ele queria falar de muito importante. E por aquilo que ele diz, eu tento descobrir aquela ideia que é o barato dele, é o tesão dele, entendeu? E eu penso que todo pensador tem, eu diria, a possibilidade de você chegar nesse ponto. Agora, todos esses grandes pensadores, eles têm um edifício, né, de produção, e é muito legal, porque você pode puxar, vamos dizer, como se fosse novelos de lã, você pode puxar qualquer um e vai vir tudo, né? Agora, você pode puxar por aqui, pode puxar por lá, mas no final vem tudo, porque há uma coerência interna muito grande, né? E muito interessante. Uma outra alegoria que eu adoro são as chaves do castelo, né? A impressão que eu tenho é que enfrentar um autor desse é como entrar num castelo onde muitas portas estão fechadas, e essas portas são conceitos chaves, que se você não tiver a chave, não vai rolar, sabe? Então eu penso assim, todo grande pensador tem um certo número de conceitos e ideias fundamentais que às vezes ele nem explicita, tá? Mas que se você não souber, a coisa não vai fazer sentido, né? Então eu chamo de chaves do castelo, né? Sabe o que é? Para ir para aquela ala do castelo, você tem que passar por essa porta e a chave tá aqui, né? Sei lá, por exemplo, vamos pegar lá Nietzsche, né? Conceito de niilismo, né? Para Nietzsche, né? Se não souber o que é niilismo, não vai visitar o lado de lá no castelo, porque não vai. E assim, ele não pega e fala, olha, para mim niilismo é bababá, babá. Não vai ter isso, não vai ter. Então, existem algumas facilitações que o explicador pode oferecer e que melhoram muito, facilitam muito essa invasão do castelo, né? E claro, com todas as maravilhas que isso pode proporcionar, né? Sim, e é legal. Isso é legal que, tipo, quando você vai coletando as chaves, o mundo vai se abrindo um pouco para você em certas questões, né? Cada porta aberta é uma nova luz. E eu acho que é isso que motiva muito o estudioso, né? Porque ele vai extravando um cadeado e aquilo tem uma recompensa, né? De você saber que, porra, tem todo um outro universo que eu nem sabia, nem concebia. E aí quando você aprende sobre esse universo, você começa a cruzar esse aprendizado com outros universos que você antigamente nem pensou em correlacionar. E aí isso cria uma grandeza de pensamento que é muito interessante. E mais, a beleza de uma ideia não tem muito a ver com você concordar com ela ou não. E isso é uma lição para, eu diria, as questões de tolerância de que tanto se fala, né? Eu muitas vezes ensino autores que se desmentem. Bom, vamos pegar dois exemplos como Kant e Nietzsche, né? E bom, aí eu falo, olha que ideia, velho, olha que profundidade, olha que coisa, e o cara anota e tal. Aí, uma semana depois, eu pego e apresento uma outra ideia que, de certa forma, desmente a primeira. E eu digo, olha que ideia e tal. Aí o aluno esperto pega e fala, peraí, ou é aquilo ou é isso. Eu falo, não, você não está me entendendo, não estou manifestando minha concordância, eu estou manifestando a beleza do caminho do pensamento, a beleza daquela ideia no interior desse edifício, a beleza daquela ideia como coerência interna de uma maneira de pensar, como a outra também, embora digam coisas diferentes, são igualmente belas, igualmente grandiosas, igualmente incríveis. E eu acho que esse aprendizado é fundamental para você ter a humildade de, diante de uma pessoa que não concorda com você em muitos pontos, você deixá-la falar, ouvir, considerar o que ela diz e até mesmo considerar a pertinência de muitos pontos
que ela apresenta como importantes. Só assim haverá enriquecimento. Agora, se você ficar inscrito numa bolha, onde todos repetem invariavelmente as mesmas coisas, é óbvio que o enriquecimento fica comprometido. Não tem evolução. Não é? Quer dizer, você precisa permitir que as tuas ideias possam ser confrontadas, possam ser criticadas, para que você possa testar a sua força, a sua solidez e, eventualmente, abrir mão delas em nome de argumentos superiores. Argumentos mais sólidos, mais importantes. Então, nesse sentido, aquele que não concorda com você não é um idiota, um imbecil, um cretino que nunca entendeu nada. Porque se você parte dessa premissa, você já estabeleceu um teto da sua evolução intelectual. Então você sabe, então se ele está errado, significa que você sabe o que é verdade. Não, né? Pois é, não, sim, além do mais. Então me explica aí o que é verdade. E não é só isso, né? Quer dizer, às vezes é questão de mera opinião, né? De mera doxa, né? Quer dizer, em outras palavras, não se trata nem de verdadeiro ou falso, mas sim de... É como eu acredito, né? Se você diz a árvore é azul, né? Bom, poderá haver 1 milhão de discussões sobre o que é a cor, se a cor é um dado objetivo do mundo ou se a cor é só uma percepção e o caralho. Sempre haverá um chato. Mas de qualquer maneira a árvore é verde, vamos ficar para simplificar, né? Agora, quando você diz, sei lá, tal país, né, deve realizar... Sei lá, um país qualquer distante do nosso deve realizar um trabalho forte na educação pública, com vistas a diminuir as desigualdades sociais, oferecer mais oportunidades a todos e com isso, quem sabe, oferecer uma mão de obra mais qualificada para o setor produtivo e com isso crescer e parar, deve fazer isso e tal. Perceba, não é uma questão de verdadeiro ou falso, né? Como tudo que é ideológico, né? Não é uma questão de verdadeiro ou falso, porque você pode dar uma opinião e o outro defender uma opinião contrária, né? E não é questão de a árvore é verde ou a árvore é azul, mas é aquilo que você pensa sobre o mundo que deveria ser e não sobre o mundo que é. O verdadeiro ou falso é o atributo do que é, não o atributo do que deveria ser. O atributo que deveria ser, obviamente, é uma perspectiva sua, que poderá ser enfrentada por uma outra perspectiva que, por exemplo, sustente que não, primeiro é preciso crescer a economia para que depois possa... Enfim, haverá 1 milhão de argumentos para lá e para cá. Então, é sempre importante lembrar que algum tipo de abertura para o discordante é condição de uma certa evolução intelectual.